Gente, essa questão das profecias, ela é muito, muito legal. Por quê? Porque ela nos ajuda a entender aonde nós estamos na corrente do tempo. Exato, Lídia, exatamente. Daniel capítulo 7. Como Daniel capítulo 7 está ligado com Daniel capítulo 2, aquela visão da estátua. Como é que Daniel, o livro de Daniel, está relacionado com as profecias do livro do Apocalipse? Olha que interessante. Mas o mais interessante, gente, qual é a chave? Qual é a chave para entendermos essas profecias do livro de Daniel e do livro do Apocalipse? A chave tem a ver com o propósito de Deus para a humanidade. Se você não conseguir compreender qual o propósito de Deus para a Terra e para a família humana, dificilmente você vai conseguir compreender essas profecias, porque ela fica solta ou aleatória. Entenderam? Mas se essas profecias estiver conectado com o propósito de Deus para a família humana, aí você vai conseguir entender o sentido delas. Então, qual o propósito de Deus para a humanidade? De maneira simples, o propósito de Deus para a humanidade é que a Terra fosse um lar paradisíaco, onde humanos felizes e sadios vivessem para sempre aqui na Terra. Este era o propósito original de Deus para a humanidade. A forma para esse projeto, para esse padrão de Deus, para toda a família humana, foi Adão e Eva. Eles foram criados de forma perfeita. E eles teriam filhos perfeitos. E habitaria não só o Éden, mas todo o jardim, toda aquela região do Éden e, por fim, todo o planeta Terra. Seria habitado por pessoas felizes e sadias. Não teriam pessoas com imperfeições. A velhice, as doenças e a morte não faziam parte do propósito original de Deus para nós. Aí quando Deus deu aquela orientação para o primeiro casal humano, eles simplesmente desobedeceram, viraram as costas para o Criador. Não quiseram que Deus fosse o seu governante legítimo. Mas então, será que para os descendentes, para os filhos de Adão e Eva, não tinha mais esperança? Nós, que descendemos de Adão e Eva, ficamos sem esperança? Não. Para a descendência de Adão, que não carrega a responsabilidade da desobediência deles, mas sim as consequências, só isso, mas a responsabilidade recaiu sobre eles. Eles perderam a vida e perderam a vida para sempre, tá, gente? Adão e Eva, eles não estão mais incluídos no arranjo de Deus, no propósito de Deus. Ou seja, Adão e Eva, eles não serão ressuscitados. Aí Deus lançou uma profecia para acabar com aquela rebelião que foi iniciada lá no Éden, por meio de um anjo, a quem a Bíblia mais tarde identifica como sendo Satanás, o diabo, a serpente original. Entendeu? A serpente original. Que origem é essa? Do Éden, a origem do Éden. Então, Deus, ele lançou uma profecia lá no Éden. Que profecia era essa? Está aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, o versículo é o 13, tá? Que diz assim, E porém inimizade entre você e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela. Este esmagará a sua cabeça, e você ferirá o calcanhar. Como é que nós podemos entender esse texto, então? A inimizade que ocorreria entre a serpente, e não era a simples serpente ali, o animal, mas o que estava por trás daquele animal, que era Satanás, o diabo, como é mencionado no livro de Apocalipse, capítulo 12. Então, o versículo menciona que essa serpente teria inimizade com a mulher. Essa mulher aqui, gente, é a organização celestial de Deus composta de criaturas espirituais. Então, essa mulher aqui se refere a ela. E esse descendente que a mulher produziria seria um descendente ungido, um descendente especial, ungido, que iria desfazer toda aquela rebelião iniciada por Satanás e seus demônios. Então esse é o ponto, tá? Esse é o ponto. Então
ocorreria ali inimizade entre o descendente da mulher e a serpente. A serpente iria produzir os seus descendentes, tá? Ou seja, os seus seguidores, entenderam? E Deus produziria então uma semente, um descendente que iria acabar com aquela rebelião. Então todas as profecias, elas estão conectadas a isso aqui. Entendeu? Todas as profecias estão conectadas a isso. Satanás iria produzir então um meio para tentar impedir que o descendente viesse, olha só, o descendente viesse, e Deus iria fazer com que esse descendente viesse. E o diabo iria fazer a parte dele tentando impedir que Deus produzisse esse descendente. Aí entra essa questão dessas profecias, tá? Aí entra dessas profecias mencionadas no livro de Daniel. Por quê? Ó, Deus revelou que esse descendente, esse ungido especial, essa semente especial, viria por meio da descendência de Abraão, chamado na Bíblia de o hebreu. Depois, Jeová disse que ele viria por meio de Jacó. Entendeu? Viria por meio de Jacó. Depois, viriam por meio de um dos filhos de Jacó, que é Judá. Depois, Jeová informou que viria por meio da família de Davi. Olha só, gente. Então, Jeová foi revelando os pormenores da linhagem desse prometido Messias. Então, olha que interessante. Só que o diabo iria fazer os seus meios, iria produzir a sua prole ou os seus acétala com o objetivo de barrar esse propósito. Então, é dessa forma que o diabo vai produzir as potências mundiais e vai fazer com que essas potências mundiais tentem acabar com a linhagem que iria então nascer o Messias. Como ele faz isso? A primeira potência mundial a ter contato sobre o povo de Deus. Lembrando, tá, gente? A Bíblia não se refere a todas as potências mundiais da história, todos os impérios mundiais. Não. Ela se refere especificamente às potências mundiais que tiveram impacto direto sobre o povo de Deus. A princípio, os israelitas, a nação de Israel, e depois, quando Jesus veio à Terra e fez um novo pacto com os cristãos que são gerados por Espírito Santo. No caso, são ungidos por Deus e escolhidos para reinar com o seu Filho nos céus. Então está conectado a isso. O povo de Deus, até o ano 36 da nossa era cristã, era o Israel. Depois passou para os cristãos ungidos. Então o diabo faria com que esse descendente que Jeová tentaria produzir viesse. Como ele fez isso? A primeira potência mundial a ter impacto sobre o povo de Deus foram os egípcios. Os egípcios. Lembra daquela ocasião em que um faraó se levantou que não conhecia José? Lembra? Ele não conhecia José. Então o que é que esse faraó fez? Ele tentou produzir, ou ele tentou acabar com a linhagem. Não foi Ramsés. A Bíblia não revela quem era o faraó, tá bom? Porque 1513 foi quando os israelitas saíram do Egito. As evidências indicam, gente, que tem um documentário chamado Padrão do Êxodo, ele está em inglês, tá? Esse documentário que mostra ali as evidências de que o êxodo realmente ocorreu. Só que os arqueólogos, os egiptólogos, procuram na data do Ramsés, então procuram na data errada. Vários egiptólogos dizem isso. Porque de acordo com a cronologia bíblica é muito mais tardia o êxodo. Não é no ano 1250 a.C., mas sim em 1513. Isso dentro do chamado Médio Império. Os egípcios, a cronologia egípcia é analisada nesse sentido. Antigo Império,
né? O período das construções, da expansão, da literatura egípcia. Então, foi esse período, o período da construção das pirâmides. Então, foi nesse período aí que houve aí a expansão. Quando começa o novo império, por volta do ano 2000 a.C., então, olha só que interessante. Século 21. Abraão entra no Egito com Sara, tudinho. Ele entra na Terra Prometida. As evidências do Êxodo, nesse padrão do Êxodo em inglês, vai falar justamente sobre isso. Depois vem o chamado Novo Império. Nesse Novo Império é onde Ramsés reina. E não tem nenhuma evidência no solo, nem nada que o Êxodo ocorreu ali. Mas anterior tem. Nós temos várias evidências de que, de fato, os israelitas estiveram ali, de que eles popularam aquela terra árvores e depois saíram do Egito. E há muitas evidências arqueológicas acerca disso. Só que alguns vão tentar encontrar essas evidências na data errada, como eu já falei. Então, os egípcios, gente, foi a primeira potência mundial a ter impacto sobre o povo de Deus, tentando impedir o cumprimento da primeira profecia da Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 15. O diabo tentaria impedir que o descendente viesse. Então, se ele tenta ali, se ele acaba realmente com a linhagem do descendente do Messias, como é que o Messias iria vir? Então, o que é que ele faz? Ele usa essa potência mundial, esse império mundial, que é o Egito, para fazer o que o faraó mandou fazer com os meninos, lembra? Eles pegam lá, ordenam às parteiras que, se caso fosse menino, o que é que eles deveriam fazer? Eles não deveriam viver. Era isso que a ordem que as parteiras receberam. Então, isso foi o primeiro impacto. Jeová frustrou os planos de Satanás, libertando o povo de Deus lá do Egito e levando para a terra prometida, a Palestina, a terra prometida. A nação de Israel foi formada tudinho bonitinho. O que acontece, gente? Quando a nação os israelitas já eram uma nação, já estava estabelecida bem, até com reis, com leis, tudo bonitinho, veio a segunda potência mundial da história bíblica. Quem? Os assírios. Os assírios. Os assírios, gente, eles eram desumanos. Eles eram desumanos. Olha só. Em certa ocasião, a nação de Israel se tornou rebelde. Então, na parte do norte, Jeová permitiu que os assírios fossem lá e fosse usado como instrumento para punir aquela nação que estava rebelde. No caso, Samaria, no norte. Só que aí os assírios foram muito presunçosos, prepotentes, e foram usados pelo diabo para tentar acabar dessa vez com a linhagem do Messias, a linhagem real. Nessa ocasião, quem estava reinando sobre Jerusalém, em Judá, era Zedequias, ou Ezequiel. Só um minuto aqui, tá, gente? Pronto, voltei. Então era Ezequiel. Ezequiel estava reinando. E vocês lembram que o rei assírio fez? Não confunda Assíria com Síria, tá? Não confunda. Síria, tá? Não é Assíria. É diferente. O Império Assírio tem ali a capital Nínive, tem Suzã, tem essas cidades importantes dentro do seu império, não é? Aí ele pega toda aquela região ali do Crescente Fértil, aquela região ali o Rio Tigre, tá? O Rio Eufrates, toda aquela região ali, chamado Vale Crescente, o Crescente Fértil ali, né? Que hoje também se localiza diversas cidades importantes, o Iraque, país importante do Iraque, tá? E outros países, a Babilônia, né? Que vai ser a próxima potência. E essa potência aí, nós entramos mais num significado especial. Exato, Vitor. A Mesopotâmia. Perfeito. Que é entre águas, né? Essa palavra significa assim. E entre águas. Então, mas o que aconteceu? Naquela ocasião, o rei Senaqueribe tentou acabar com a linhagem
real que levaria ao Messias. Ezequiel era descendente de Davi. Então, a tentativa do diabo era acabar com essa linhagem. Ezequiel tentou de todos os modos. Pensou numa aliança com o Egito. Eles descartaram essa possibilidade. E o Egito, não. O que é que eles fizeram? Vamos fazer o seguinte, vamos pagar tributo. Então eles pagaram tributo para que os assírios fossem embora. E eles não foram. Então eles foram prepotentes. Então não, nós vamos lá e vamos acabar com Judá. Olha que interessante, gente. Esse relato que é contado na Bíblia, ele é contado também no prisma de Senaqueribe. Senaqueribe vai dizer exatamente o que a Bíblia diz. Ele vai dizer que ele foi lá nas cidades da Judéia, tomou algumas cidades da Judéia, inclusive Laquis, que era bem próxima da capital Jerusalém, e seria então a próxima cidade. Ele menciona que fez de Ezequias igual um pássaro numa gaiola, exatamente como o relato bíblico menciona. Ele conquistou todas as outras terras, mas ele não conseguiu derrubar o reino de Judá. O relato bíblico diz que um anjo de Jeová executou 185 mil assírios numa só noite. Olha que curioso. Tanto Flávio Josefo vai relatar isso, essa execução, como também o historiador Heródoto. Heródoto vai dizer que uma praga de ratos devastou os assírios, matou os assírios numa só noite. Curioso é que essa é a visão secular, mas confirma o relato bíblico. O relato bíblico informa que foi um anjo de Jeová que executou 185 mil. E Heródoto vai dizer que foi ratos que fizeram isso. É difícil, né, imaginar isso, que 185 mil assírios fossem executados por ratos. Mas o relato é interessante. Tanto o prisma de Senaqueribe menciona isso, como Heródoto e outros historiadores confirmam que isso de fato aconteceu. Isso é interessante. Isso é curioso. Só que agora a nação de Judá também estava rebelde. Jeová tinha dado, a partir da divisão do reino do norte, do reino do sul, Jeová tinha falado ali dos erros da casa de Judá e dos erros da casa de Israel, duraria 390 anos, contando a partir do rompimento entre o reino do norte e o reino do sul. Então, contando 390 anos, haveria então a destruição de Jerusalém ao sul. E por consequência disso, o reino de Deus, representado ali pelo sul, por Judá, por Jerusalém, seria destronado. Não haveria reis ou governantes na terra representando a Deus. Deus havia feito um pacto com Davi de que um de seus filhos reinaria para sempre. Reinaria para sempre. Só que os judeus, principalmente a elite judaica, no caso os governantes, se tornaram mal, perversos, muitos deles idólatras. Então Jeová decidiu executar também o juízo, o julgamento em Judá. Só que tem um detalhe, gente. Com a tribo de Judá, que era a tribo do rei Davi, Jeová tinha feito um pacto. Um pacto que com um de seus filhos, um dos filhos de Davi, reinaria para sempre. Viria um filho da sua linhagem que iria reinar para sempre. E como é que isso ia se cumprir? Jeová disse o seguinte para esse rei, ó. O último rei Zedequias. Eu falei Ezequiel, né? Lembre-se, não confunda com Ezequias. É diferente. Zedequias foi o último rei descendente de Judá a reinar lá no sul, tá? Em Jerusalém. O profeta Ezequiel, olha como são parecidos os nomes, que foi contemporâneo desse rei Zedequias e contemporâneo de Jeremias, de Daniel e Sofonias. Eles foram contemporâneos desse mesmo período aí.
Então, olha só que interessante, que Ezequiel, que estava lá já no exílio da Babilônia, informou sobre Zedequias. Ó. Aqui no livro de Ezequiel, capítulo 21, o versículo é o 25. Mas o seu dia chegou, perverso maioral de Israel, mortalmente ferido. Chegou o tempo da sua punição final. Com quem Deus estava falando? Com quem um profeta de Deus estava falando? Com o profeta. O profeta de Deus estava falando com Zedequias, o último rei descendente de Davi assentado no trono. E ele disse o seguinte, versículo 26. Remova o turbante e retire a coroa. As coisas não serão mais como antes. Farei dela uma ruína. E essa coroa, esse turbante, não será mais de ninguém. Ou seja, nenhum filho de Davi vai sentar no trono representando a Deus. Não vai. Quem vai, ele disse, aquele que tem um direito legal. Ezequiel, capítulo 21, versículo 25 a 27. Legal, legal. Então, olha que curioso, tá, gente? Ele disse que aquela coroa, aquele turbante, não seria mais de nenhum dos filhos de Davi. Só iria dar aquele que tem um direito legal. Quem é esse que tem um direito legal? Bem, quando Jesus estava para nascer, o anjo Gabriel disse que Jesus teria direito ao trono de Davi, seu pai. E que Jeová Deus lhe faria ele sentar no trono de Davi e ele reinaria para sempre. Olha que impressionante, olha que notícia maravilhosa. Mas haveria, gente, um intervalo. Haveria um intervalo sem reis, tá? Haveria um intervalo sem reis. Esse intervalo sem reis é falado por Jesus no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 24, como os tempos designados das nações, ou chamados tempos dos gentios. Esse período começou quando Jerusalém foi destruída pelos babilônicos. Aí se iniciou o chamado tempos designados das nações. Esse intervalo que se inicia com a destruição do templo, com a retirada de Zedequias do trono, iniciou-se esse período. E quem faz isso, gente? O rei Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, fundador do Império Neobabilônico, que vai durar mais de 70 anos. Imagina só. Nabucodonosor. Nabucodonosor foi usado como instrumento para tirar Zedequias do trono. E olha, Nabucodonosor não iria passar despercebido. Ele, que teve o privilégio de destronar o rei representante de Deus aqui na terra, seria ele que iniciaria uma sequência de profecias que chegaria até nós. Esses tempos dos gentios findaria nos nossos dias. Nabucodonosor, você lembra o seguinte, Nabucodonosor, ele ficou quanto tempo agindo como um animal? Você lembra? Quanto tempo Nabucodonosor ficou agindo como um animal? 7 anos. Mas por que Deus faria Nabucodonosor ficar agindo como um animal? Qual o objetivo disso? Será que era para nada? Por que Jeová faria isso com um rei das nações? Simplesmente para humilhar ou para dizer que ele é grande? Vou mostrar quanto eu sou grande. Não, gente, não era esse. Jeová, quando faz algo, ele faz com propósito. Você lembra quando Jeová pediu para o profeta... como é que é o nome dele agora? Amós. Lembra de Amós? A mulher de Amós foi lá e traiu Amós. Aí Jeová disse assim, Amós, pega a tua esposa e casa com ela de novo. Imagina só. Lembra? Não lembra de Amós? Jeová disse,
a mulher dele traiu ele algumas vezes. Amós não, Oséia, desculpa, exatamente, não é Amós, gente, não é Amós, é Oséia. Eu tô... valeu, gente, valeu, é isso mesmo. Oséias, Amós o quê? Valeu, Murilo, bem lembrado. Falando de Amós, dizendo que Amós, não foi Amós, gente, coitado do Amós. Foi Oséias. Então, Oséias, Jeová disse, olha, casa com tua mulher lá. Mas o que Jeová queria isso? Jeová queria ilustrar com aquele exemplo lá, que a nação de Israel era uma nação que vivia traindo a Deus, mas que Deus mesmo assim daria chance para essa nação. Então nota, mas o ponto aqui é, Jeová exemplificou isso com Amós. Então Jeová estava exemplificando esse período chamado de 7 tempos com Nabucodonosor. Como é que nós sabemos disso, temos certeza? É que no capítulo 7 de Daniel, aqui nós chegamos ao ponto, né? Ao capítulo 7 de Daniel, Daniel vai ver aí então as potências mundiais como sendo animais. Entenderam aí? Entenderam porque Nabucodonosor se tornou animal por 7 tempos, por 7 anos? Porque a sequência de nações agiria como animais. E Daniel viu essas visões aqui, como animais. É por isso que Nabucodonosor se tornou animal. Porque ele como cabeça da potência mundial, iria representar todas as outras nações. Nabucodonosor pelo leão com a asa, a Medopécia como o urso, o leopardo é a Grécia, depois vem um grande animal extraordinariamente grande e forte, que é Roma, e vem uns chifres pequenos que representam os impérios mundiais, que daria então início à potência mundial atual, os Estados Unidos junto com a Grã-Bretanha, potência mundial anglo-americana. Esse período aqui, gente, é chamado de tempos dos gentios. Por quê? Porque são eles, as nações gentias, que governaria sem a interferência de um governo de Deus. Não haveria nenhum governo representando a Deus. Eles governariam sem nenhuma interferência do Criador, com um governo representando a Ele. Só que nesse tempo, Jeová ainda tinha que cumprir a promessa de trazer o Messias, de produzir uma nação de reis e sacerdotes, de que iria reinar com Cristo nos céus. Entenderam esse ponto? Dentro desse período. Então, vamos lá em Daniel capítulo 7, pessoal. Pega a sua Bíblia aí. Daniel capítulo 7. E olha que curioso, gente, isso é fascinante. Quando você olha a Bíblia dessa maneira, é fascinante. Quando é que que Daniel vai ter essa visão? Dentro do reino, do último rei da Babilônia. Quem? Belsazar. Na verdade, ele era um co-regente, né? Ele era filho de Nabopolassar. Desculpa, Nabopolassar não, como é que é o nome dele agora? Nabopolassar não, Nabopolassar é o pai de Nabucodonosor. Belsazar, ele é filho de Nabonido. Nabonido, lembra da crônica de Nabonido? Pois bem, então é nesse período que Daniel, ele tem a visão, é Nabonido exatamente. Então ele diz assim, é Daniel capítulo 7, versículo 1, que diz: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, Daniel teve um sonho, e visões passaram pela sua mente enquanto estava deitado na sua cama. Então ele escreveu o sonho, fez um registro completo do assunto. Daniel declarou: em minhas visões durante a noite, vi que os 4 ventos dos céus agitavam o vasto mar, e 4 animais enormes saíam do mar. Eles eram diferentes um dos outros. Olha só, o primeiro se parecia com um leão,
e tinha asas de águia. Eu observei até que suas asas foram arrancadas, e ele foi levantado da terra e posto sobre 2 pés como um homem, e recebeu um coração de homem. E apareceu outro animal, um segundo, parecido com um urso. Ele estava erguido de um lado e tinha na boca, entre os dentes, 3 costelas. Foi-lhe dito: levante-se, coma muita carne. Depois disso, continuei olhando, e apareceu outro animal, parecido com um leopardo. Mas ele tinha nas costas 4 asas, como as de uma ave. O animal tinha 4 cabeças, e ele recebeu autoridade para governar. Depois disso, nas minhas visões da noite, continuei olhando, e vi um 4º animal, assustador, medonho e extraordinariamente e extremamente forte. E ele tinha grandes dentes de ferro, devorava, triturava e, o que sobrava, ele pisoteava. Era diferente de todos os outros animais antes dele, e tinha 10 chifres. Enquanto eu olhava os chifres com atenção, surgiu entre eles outro chifre, um pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados de diante dele. E vi que nesse chifre havia olhos que pareciam olhos humanos, e uma boca que falava de modo arrogante. Então olha só a profecia, tá, gente? A primeira potência mundial, a Babilônia, o Império Neobabilônico, que começa com Nabopolassar e termina com Nabonido, representa esse animal, esse primeiro animal, o leão. E ele é retratado na visão de Nabucodonosor, que Nabucodonosor teve o sonho, esqueceu e pediu para que os sábios interpretassem, e que Daniel conta para ele e relembra o sonho e dá a interpretação, estão correlacionadas. E alguns se perguntam: mas por que 2 profecias com o mesmo significado? Bem, você lembra que esse é um padrão no Israel Antigo. Você, por exemplo, não podia ser condenado com base em uma testemunha. Não, 2 testemunhas. Isso estabeleceria firmemente o assunto, de que aquele assunto é verídico e concreto. Ou seja, existem vários ângulos de ver o mesmo assunto. Por exemplo, se lembra da ocasião do rei do Egito, quando ele teve um sonho de que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome? Quantos sonhos ele teve? 2. Ele sonhou ele sonhou as 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E ele teve também um sonho de 7 espigas cheias e 7 espigas murchas. Aí José disse: os 2 sonhos têm um só significado. Então, Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7 têm um só significado. Se refere às mesmas potências mundiais. Não tem como desvincular um do outro. É a mesma visão. Só que Daniel está vendo lá, de acordo com esses metais, e aqui ele está dando informação para mostrar que eles estão vendo e analisando o mesmo assunto. Isso é impressionante. Então a cabeça de ouro é o mesmo que o Império Babilônico. O Império Babilônico durou. Ele teve assim audácia de punir o povo de Deus. Jeová permitiu que os caldeus fizessem isso. Mas só que os caldeus foram presunçosos. Eles não tinham a fama de libertar o povo. E Jeová ainda tinha o seu propósito em pé. Ele iria produzir um filho, ou um ungido, que iria acabar com a rebelião iniciada no Éden, lembra? Então o povo de Deus não poderia continuar cativo lá na Babilônia. Eles teriam que voltar, restabelecer na sua pátria, estabelecer a nação de Israel para que o Messias viesse. O templo teria que estar de pé. O templo naquela ocasião estava derrubado. Laila Tove. Boa noite. E a Rushwa. Entenderam aí, gente? Como é impressionante esses detalhes das profecias? Então, depois do Império Babilônico, quem iria ter um contato com o povo de Deus? Os israelitas. Bem, Isaías predisse por meio de uma profecia no livro de Isaías, capítulo 45. Com 200 anos de antecedência, Jeová predisse que
Babilônia seria conquistada por quem? Por um persa chamado Ciro. E ele faria isso de forma detalhada. Lembrando que Babilônia ficava atrás de muralhas bem fortificadas, duplas muralhas. Então era difícil para ele entrar, porque você tem uma muralha, depois você tinha outra muralha. Primeiro dupla muralha, depois mais duas dupla muralha. Então era difícil mesmo penetrar. Era inexpugnável essa cidade. Então Ciro, que havia sido profetizado a respeito dele, ele iria desviar as águas do rio, iria entrar na cidade sem luta, iria conquistar a Babilônia numa só noite. Imagina, quando Babilônia estava lá em festa, 200 anos ninguém nem sonhava, nem dava crédito mais a isso. Quando de fato chegou a noite de 539 a.C., Ciro, junto com os medos, foi lá, desviou as águas do rio, entrou na cidade, os portões foram deixados abertos, e mais interessante, o profeta Daniel, que estava lá na corte, viu a mão sendo escrita na parede, eles estavam em festa, e então eles estavam desprotegidos. Nada vai acontecer, Babilônia não pode cair. Babilônia é inexpugnável. Então, naquela mesma noite, coincidência, os portões da cidade foram deixados abertos. Não houve resistência. Os poderosos de Babilônia deixaram de lutar, diz a profecia de Isaías. E ele foi lá e conquistou Babilônia numa noite. Ciro. Então a potência babilônica chegou ao fim e veio a potência persa. Só que os persas não lutariam sozinhos. Ciro fez uma aliança ali com os medos. A questão de laços matrimoniais, alianças matrimoniais. Então eles tinham também ali uma questão de parceria. Fizeram amizade e disse, olha, nós seremos uma potência dupla aqui. Vamos lutar junto. Então, em Daniel capítulo 8, esse animal aqui, ele é representado por um carneiro de 2 chifres. Ele é representado por carneiro de 2 chifres. A potência mundial dupla, os medos e os persas. E menciona o texto do capítulo 8 de Daniel, que o chifre maior surgiu depois que o menor. E de fato, os medos, eles eram mais proeminentes. Por exemplo, quem conquista Nínive é os babilônicos, lembra? Quem conquista Nínive é a cidade dos assírios, com a ajuda dos medos. Então os medos ajudaram a Babilônia a conquistar a Síria. Só que dessa vez não, dessa vez os medos iriam ajudar os persas a conquistar a Babilônia. Curioso, né? Aí eles formaram uma aliança ali entre os dois. Então os medos eram mais importantes que os persas antes da chegada de Ciro. Então Ciro, quando chega, peraí, nós somos praticamente família. E se acredita que eles eram mesmo família. Nós somos família, vamos juntar junto. Essa é a história de conquistar. Ciro era tolerante com a religião, beleza? Vamos juntar junto? Então eles foram conquistar a Babilônia. Mas os medos eram um império muito mais importante do que os persas. Depois os persas vieram, ultrapassaram os medos, se tornou o império. Hoje é muito mais conhecido o império persa do que o império medo, né? Então Medo-Pérsia, o império Medo-Pérsia. E eles lutam junto. Por isso que aparece aqui no capítulo 8 como um animal de 2 chifres. Entendeu? E essa profecia também dá detalhes de como os medos seriam conquistados. Mas antes, qual o impacto que os persas tiveram sobre o povo de Deus, gente? E aí? Eu vou postar eu vou postar no YouTube, tá? Sério? É sério? Isso, e como é que os medo-persas tiveram impacto sobre o povo de Deus, gente, os israelitas? Exatamente. Vai ficar gravado ali, eu vou jogar no YouTube.
Olha só, gente, que legal. Que legal não, né, gente? Não foi legal. Para ser sério, não foi legal. Os persas, a princípio, libertaram o povo. Verdade, Mica. Forneceram recursos para ele construir o templo. Verdade. Ciro era tolerante. Mas lembra, veio o Ciro, aí o filho dele, Cambises I, Cambises II, né? Agora confundiu. Não, é Cambises II. O Cambises I é pai de Ciro, o Grande. Cambises II morreu na tempestade de areia lá no Egito, sabe? Indo para um templo lá e foi engolido por uma tempestade de areia por causa de um oráculo que tinha lá no Silwa. Depois vocês dão uma olhada, Silwa, ó. Então, ó, Cambises, aí depois veio quem? Uma série de Dario Grande, depois Dario Domacono, agora fugiu, era o Dario III. Ele era o Dario III quando Alexandre o Grande se tornou rei da Macedônia. Filipe II tinha morrido e Alexandre o Grande assume o lugar dele. Entenderam? Aí Alexandre vai culpar quem? Os persas por isso. E de fato existia uma inimizade muito grande entre os medos, entre a Pérsia e a Grécia. E Alexandre lá em cima. Acredita que Filipe foi treinado pelos gregos. Então ele viu aquelas formas lá do Império Grego. A história dos gregos é bem extensa, tá? Oi, Kátia, boa noite. Então, é bem extensa. Mas, no final das contas, ele aprende lá todas aquelas táticas de guerras grega. Houve várias tentativas de invasão dos persas sobre... Lembra disso? Houve várias tentativas. Teve uma batalha, gente, é uma batalha muito conhecida. A Batalha de Termópilas, Salamina, de Maratona. Todas essas batalhas ocorreram no mesmo dia. Lembra de Esparta? Cidade de Esparta? Ali no Peloponeso, ali. Cidade bem importante, dos espartanos. Pronto, dentro desse período. 480 antes de Cristo. Homero vai registrar lá essas campanhas, tá? Interessante, muito curioso essas campanhas que tem. Só que então, ó, com os persas ainda, os persas se aproveitaram ali... Espera aí. Quando subiu a Pérsia um homem muito orgulhoso, a guerra os espartanos, não confunda Espartaco com Esparta, tá, gente? Espartaco é aquele escravo lá que se rebelou e depois Roma vai executar 6.000 dele na estrada, na Via Ápia. Não confunda não, tá? Os espartanos, era o império, era cidades-estados, ela não era a princípio, né? Era cidades-estados. Ali a presente de grego é de Troia, né? A Troia, né? A cidade de Troia que tem o... Homero vai contar, Homero, você tem... Como é que é o nome lá? De Lívio, né? Que vai contar também essa história lá, que vai dar muitas origens, muitas informações bacanas sobre a história antiga, sabe? Eu gosto muito do filme de Troia, eu acho legal. A história ali é bem interessante. Também tem as aventuras como é lá, da Odisseia de Homero, né? Tem a Odisseia e tem a Ilíada, né? Que são as aventuras de... Tem Penélope, como é o nome do camarada lá? Agora fugiu o nome dele. Fugiu o nome que ele tá na Batalha de Troia e depois fala das aventuras dele voltando para casa ali, enfrentando um gigante de um olho só. Ulisses, exato. Exato, Toma, Ulisses, exatamente ele. É isso, é interessante, eu gosto daquela história, é bacana. Tem o Perseu, Menelau, né? Exatamente, cara. Já assistiu já esse filme? Na história de Troia? Tem uma versão que ela é contada, né? Tem esse filme que é de narrado. Não, eu entendi a sua colocação. Não se preocupa. O TikTok tá pedindo pra... Achando que eu tô
Deixei a live e pronto. Mas o Medo, a Pérsia, atingiram o povo de Deus igual a Babilônia? Não teve. Aquiles, exato, teve Aquiles também. Alexandre, inclusive, vai se inspirar em Aquiles, né? Na Grécia. Então, olha só, gente. Na Pérsia, falando do Império Persa ainda, tá? Então, olha, nós tivemos o Egito, a Síria, Babilônia, que entra nas profecias de Daniel, Babilônia, que foi profetizada ali, depois por Isaías e por Daniel, né? Aí depois veio os Medos e os Persas. Estamos nos persas aqui, tá? Ó, os persas, tinha um homem que foi colocado como primeiro-ministro. Vocês lembram dele? Ele foi colocado pelo primeiro-ministro, pelo rei Assuero. Esse Assuero parece ser o Xerxes I, mencionado na história. Ou Xerxes... Você lembra disso? Foi Mordecai. Mordecai, exato. Mordecai, gente, tem algumas traduções vertem. Você sabe que Mordecai é uma tradução possível, mas tem outra tradução, né? Como é que é o nome da outra tradução? Não é Mordecai, não. Pra gente que às vezes está acostumado a usar essa outra nome. Mardoqueu, exato, muito bem. Então lembre-se dele. Aí tinha um persa, não era nem um persa, ele era benjaminita, não, amalequita. Ele era amalequita, ele era o resquício de gente mal, que odiava o povo de Jeová. Então ele chegou a ser o primeiro-ministro da Pérsia. Aí se aproveitou. Ele pegou e disse, ó, tem um povo aí que antigamente era o império e que eles são inimigo do povo, do governo, porque ele tinha ódio de Mordecai, de Mardoqueu. Por quê? Porque ele não se curvava diante de uma amalequita, por ordem de Jeová. Ele não se curvava. Ele podia prestar reverência a qualquer outro, mas uma amalequita, aí não. Amã se tornou, não confunda, né? Amã com o primeiro-ministro da Pérsia, com... Como é o nome dele lá? Ele era descendente de Agag, era... Não é Amalequita ele, não é? Não é Amalequita ele? Não é descendente de Agag? Agag não é Amalequita? Não, ó, o Celso aí tem... Vocês estão me ajudando aí com a memória. Agagita era... Eu não sei se era Amalequita, agora confundiu. Eu não lembro bem, isso aí eu não lembro bem, tá, gente? Mas enfim, gente, o que acontece? Amã, ele subiu ao poder e começou a dizer que Naamã, exato, outro nome é esse aí. Não confunda Amã com Naamã, tá? Exatamente. Então ele disse que culpou os judeus. Fez um rei assinar um decreto lá para acabar com os judeus. Então olha só. Agagita, né? Tá. Eu lembro de Agag que foi mal com os sacerdotes de Jeová, eu lembro. Mas eu acho que a descendência dele é que não... Eu não lembrava, o Celso. A Agagita eu não lembrava que ele era Agagita. Eu lembrava que era Malequita, mas tudo bem. Então, o que acontece, gente? Naquela ocasião, Esté, lembra que Esté é usada por Deus para promover uma saída. Então eles criaram, né? O reino, a lei dos Medos e Persas não podia ser revogada. Então criou-se um dia para que os judeus reagissem. Então não estou errado. Então não estou errado, Celso. É isso mesmo, né? Então, confio em você, viu? Então olha o que acontece. Eles marcaram um dia para que os judeus reagissem, já que a lei não podia ser revogada. Amã foi pendurado numa estaca que ele fez para Mordecai. A história é interessante, como Jeová frustrou o plano de Amã. Frustrou mesmo, o homem estava quase todo pomposo. Aí Esther e Jeová por trás lá nos bastidores, usando a rainha Esther na maior paciência. Imagina como o povo de Deus estava temeroso, né?
Mas Jeová, ó, calma, por trás ali usando a rainha Esther. Quando chegou a hora, Jeová executou. Parece que Jeová gosta de uma emoção, não gosta, gente? Não é? Na ocasião em que os assírios foram cercar Jerusalém, os egípcios, os egípcios não, os assírios chegaram a fazer acampamento, de acordo com Flávio Joséfo, ao redor de Jerusalém. Eles estavam prestes a fazer, naquela noite, no dia seguinte, eles iriam cercar Jerusalém. Eles cercaram Jerusalém. Não é? Aí quando Jeová disse, não, mas eles não vão atirar nenhuma flecha. Imagina os judeus vendo lá os assírios. Estão lá fora, e agora? Jeová não vai fazer nada? Não vai fazer nada. Amanhã eles começam a atacar a cidade e Jeová não vai fazer nada. Meu Deus, imagina o desespero. Mas Jeová foi lá e fala, José vai falar isso. Agag era um título, não era? Lucas, valeu, Lucas. Então, olha que é curioso, gente. Então, eles não atiraram nenhuma flecha. Naquela noite, o anjo de Jeová matou os 185 mil. Lá no Egito também, não foi assim? Quando os israelitas estavam diante do mar e diante das montanhas de Piorote, aí que Jeová abriu o mar vermelho. Olha, botou um fogo lá para que eles não viessem e protegeu o povo. Então, naquela ocasião, dos persas também fizeram isso. Então Jeová fez, ó, vá, faça suas tramas malignas aí. Por isso que a Bíblia fala que o iníquo Jeová guarda, né, para destruição. Vá, não, Amã, tente fazer o que você quiser. E Amã brabo, fazendo as tramas dele, e Jeová calmo, tranquilo, usando lá a rainha Esther. De repente, pô, acabou-se. Então Jeová salvou seu povo, não é? Jeová salvou, até hoje os judeus celebram, né, o Purim, né? A festividade em que salva os judeus dessa tentativa de genocídio. É isso mesmo. Mas foi os persas, tá, gente? Os persas. Depois, gente, o que acontece? Quem é que vem depois dos persas? Como eu falei, os gregos. Os gregos, que eram cidades e estados, tinham um império. Não tinha nenhum império, as cidades e estados. Então Alexandre o Grande decide conquistar por volta do ano 332. Ele decide empreender uma campanha contra os persas. Gente, é impressionante como Alexandre faz essa campanha rápida. 6 anos, Alexandre conquistou toda a Pérsia. Em 6 anos, você tem noção disso? Como um leopardo aqui, como um leopardo rápido, ele conquistou tudo ali. Impressionante a profecia. Aconteceu em pormenores. Um leopardo saiu conquistando. Não, os assírios tinham... os assírios tinham conquistar a Síria. Os assírios foram conquistar Israel, o Shiriral. Quando eles cercaram lá Jerusalém, aí Jeová o salvou. Entendeu? Então, olha que interessante. Os gregos conquistaram e empreenderam. Tem umas batalhas muito interessantes. As batalhas dos gregos, né? Eles têm uma batalha que praticamente um ponto de virada foi... Quem garante que isso não foi escrito antes dos acontecimentos? As informações que os outros historiadores dão, Tomé. Outros historiadores seculares dão informação. Outro detalhe interessante é que o prisma de Senaqueribe garante isso. Senaqueribe relata exatamente o que a Bíblia estava dizendo. Então não foi escrito posterior. Entendeu? E há discrepância, tá? Entre a citação de Senaqueribe, que se vangloriou nos seus escritos, e do relato bíblico. Interessante, por exemplo, a destruição dos assírios é relatada por Heródoto. Heródoto vai dizer que foi uma praga de rato que fez aquilo. A Bíblia relata que foi um anjo de Jeová. Mas olha que interessante, olha que curioso, gente. Falando agora da Grécia. A Grécia conquistou rapidamente o território.
Teve a batalha de Isso, a batalha de Isso, foi muito decisiva. Teve uma outra batalha antes, que eu não recordo bem, mas foi vergonhoso para os persas. Foi quando o Alexandre então adentra no Império Persa. Depois, o que acontece? Então, olha que interessante. O que acontece? Quando ele adentra dentro do Império Romano, ou Romano não, Persa, ele tem também outra batalha. Isso, depois eles vão lá para o Egito recebe Alexandre. Flávio Josefo vai dizer algo interessante. Flávio Josefo diz, gente, que quando... Flávio Josefo relata que quando Alexandre o Grande chegou, olha que curioso isso, tá, gente? Flávio Josefo relata que Alexandre, quando chegou nos portões de Jerusalém, eles pegaram um livro de Daniel e mostrou a profecia da conquista de Alexandre. Chegou, ó, Daniel, tá aqui, ó. Isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido. Por quê? Isso faz muito sentido, gente. Porque ele dá a entender, nos ajuda a entender por que Alexandre poupa Jerusalém. Jerusalém abre as portas, isso faz muito sentido. E eles mostram lá a profecia lá. Interessante. Então ele vai para o Egito, que faz a mesma coisa, abre as portas e proclama Alexandre como um faraó do Egito. Que legal, né? Entendeu? Nem interessante? Ó. Mas olha outro detalhe interessante, pessoal. Quando ele vai para a batalha final, essa batalha é uma batalha decisiva para os persas. É quando eles vão para a batalha de Gargamela. Lembra? A batalha de Gargamela, o lugar do camelo, em grego. Ó, eles foi a batalha decisiva. Alexandre tinha muito menos soldados, gente. O exército persa era muito maior, muito maior. Mas ele conquista a Pérsia, exatamente como estava escrito. A profecia de Daniel indicou claramente isso. Interessante. A profecia de Daniel indicou isso. O mais curioso é que a profecia de Daniel também diz que esse reino, o reino de Alexandre, seria quebrado em 4 reinos. Em 4 reinos. Não é interessante? 4 reinos seriam divididos. E olha que interessante. Isso aconteceu? Aconteceu. Depois da morte de Alexandre, gente, houve batalhas sangrentas para tentar dividir o império. Vários homens, Meleandro, Pérdica, 72 generais travaram entre si uma batalha. Antígono e diversos outros travaram entre si uma batalha para conquistar o império. Olha que incrível. Mas, gente, apenas 4, no final das contas, se proclamaram reis. Você tem Ptolomeu, você tem Seleuco, que ficou com a Mesopotâmia. Ptolomeu ficou com o Egito, né? Lisímaco ficou com a Ásia, a Anatólia. Ptolomeu ficou com o Egito e a Palestina. Lisímaco ficou com a... Deixa eu ver agora se eu não confundi, tá? Cassandro ficou lá com a Macedônia. Lisímaco ficou lá com a Anatólia, a Ásia Menor. Seleuco com a Mesopotâmia. E... o outro agora. Como eu falei agora, gente. Vai aí. Ptolomeu, tá? Ficou com o Egito. Isso mesmo. Então, esses 4 reis se proclamaram, cumprindo a profecia de Daniel, de que um rei
iria se dividir em 4, um reino seria dividido em 4. E mais curioso, tá? O capítulo 11 de Daniel informa que o reinado de Alexandre o Grande não passaria para sua descendência. Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Lisímaco não eram parentes de Alexandre. Os parentes de Alexandre foram mortos, mortos e mortos. Mãe, filho, tudo. Aconteceu. Todos os pormenores aconteceram. Todos os pormenores aconteceram. A profecia foi incrível, gente. Ó, e nesse detalhe interessante, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Lembra do capítulo 11 de Daniel, onde vai dar início então a batalha do rei do sul e do rei do norte? Lembra? A batalha do rei do sul e a batalha do rei do norte? O Império Ptolomaico, que fica ao norte do povo de Deus, ali ao Egito, lembra? E o Império Seleucida, vocês vão ver isso, você pode ver depois pesquisar. Ó, essas batalhas que eu falei, vocês podem pesquisar de Guerra dos Ducados. Guerra dos Diádocos, desculpa. Guerra dos Diádocos. Pesquisem e vocês vão ver interessante. Quiser anotar, Guerra dos Diádocos. Travado, e são os sucessores de Alexandre. Vai falar sobre essas batalhas. Depois você tem, sabe qual? Aí tem o Império Ptolomaico e você tem o Império Seleucida. Aí que começa a batalha do rei do sul e do rei do norte. Você tem 5 guerras sírias, e que um vem, conquista, vai, toma, o outro vai, toma a terra de novo, depois vai, toma, tudo entre o povo de Deus. Quem estava no foco era a nação de Israel. Aí teve um rei, por volta do 2º século a.C., chamado Antíoco Epifânio, que ele tornou a religião judaica um crime punível com a morte. Quem fosse judeu, igualzinho na Alemanha, com o bigodinho, era assim. Quem fosse judeu tinha que ser obrigatoriamente aceitar a religião grega. E os judeus não quiseram isso. Então, Antíoco Epifânio foi lá no templo e sacrificou porcos lá no templo. Aquilo era um insulto para Deus. Aí depois vem a revolta macabeia, né? Os macabeus se revoltam e reconquistam ali por volta de 3 anos. 3 anos e poucos. Eles vão lá e reconquistam aquele local e rededicam o templo a Jeová. Antíoco tinha dedicado o templo a Zeus e eles rededicam o templo a Jeová. E olha que interessante. Então, olha que interessante. Depois vem aí a festa das luzes, o chamado Hanukkah. Jesus, inclusive, vai para essa festividade, né? O Hanukkah, a festa das luzes, porque é a restauração do templo. Então, os gregos agiram dessa forma sobre o povo de Deus, tentando exterminar a religião, manchar a adoração pura, e dessa forma não produzir o Messias. Lembra de que tudo isso é para a tentativa do diabo não produzir o Messias. Entenderam? Só que depois, gente, aí vem quem? Depois dos gregos, aquela revolta macabeia, só para vocês terem uma ideia, como para a gente continuar nesse elo da história, começa aquela briga entre a Grécia, uma parte dos gregos ainda, né? E os romanos. Começa lá, os romanos vinham, os romanos não, desculpa, os gregos vinham, aí os judeus reagiam. Aí os líderes judaicos fez assim, sabe de uma coisa? Roma está com um exército muito bom. Roma já tinha tomado toda a Península Itálica. Então Roma na época era uma república, tá? E eles recorrem a Roma. Aí Roma vai lá, manda uma carta para um Antíoco também, eu não vou lembrar o nome do Antíoco, é Antíoco até, sei lá, das contas. Acho que é Antíoco V ou é sexto. Acho que é sexto. Ele manda lá, ó Antíoco, acaba com isso aí. Agora nós estamos mandando isso aí.
E ele sai de lá, vai para uma terra lá e no final das contas não volta mais, morre lá tentando roubar um templo. Eu não vou lembrar também o nome, é muito nome. Só sei que ele morreu tentando roubar um templo, de tão pobre que ficou. Então, olha, gente. Aí foi quando Roma começou a sua influência. Roma, na época, era uma república. E naquela época, por volta do ano 55, foi formado o que é conhecido como Triunvirato, governo de três. Roma, ela era governada por Júlio César, Pompeu, que vai tomar Jerusalém, Pompeu e Crasso. Lembra de Crasso? Você vai lembrar de Crasso. Sabe por quê? Sabe quando alguém ela... Certo, Dudu? Sabe quando alguém comete um erro e diz, eita, esse erro foi Crasso? Pois é, Crasso foi assim. Crasso fazia parte dos governos dos três. Júlio César, Crasso e Pompeu. Júlio César tinha conquistado toda a Gália, lá no sudoeste de Roma, né? Sudoeste não, nordeste ali de Roma. Então ele conquista aquela região da Gália ali. E Ptolomeu já tinha dito para Roma, entre aspas, que tinha conquistado aquela conquista dos espartanos. Lembra? Que na verdade, quem tinha vencido foi Crasso, mas ele chegou em Roma primeiro e disse, fui eu que venci os espartanos. Então saiu com crédito. Então, para Roma, Crasso não tinha tanto prestígio militar. Quando ele vê que Júlio César está conquistando toda a Gália e vê também que Ptolomeu tem um status, foi aclamado também como imperador, aí ele, peraí, juntou o exército e foi conquistar os Partos. É o Império da Partos. Chegou lá, gente, Crasso perdeu a batalha. Pegaram o Crasso e derreteram o ouro na boca dele, por causa da ganância dele. Foi assim que aconteceu a morte de Crasso. Acabou o triunvirato. Aí veio outro triunvirato. Depois isso aí acaba, né? Júlio César acaba sendo morto. Já foi morto. Aí o que é que vem ali agora? Outro triunvirato. Formado por um amigo de Júlio César, Marco Antônio, aí vocês conhecem bem, com romance com a faraó lá do Egito, Cleópatra. Vocês lembram, né, dessa história? Então, um romance entre eles ali. Então, Marco Antônio, você tinha Júlio César, Caio Augusto, né? O filho adotivo de Júlio César. E você tem um outro. Como é que é o nome do outro, gente? Toda vez Caio Augusto, que é o Augusto César, o César Augusto, o Marco Antônio, e tem um outro. Eu confundo muito com o nome lá do... eu confundo muito com Lisímaco. Eu não vou lembrar. Vocês lembram aí? Deixa eu ver se eu... o triunvirato. Segundo triunvirato de Roma. Primeiro triunvirato, segundo triunvirato. Esse aí eu não vou lembrar mesmo não, mas deixa eu ver se eu lembro pra vocês desse último nome desse. Lepto. Agora eu lembrei, ó. Lepto. Então, esse formava então o triunvirato, o segundo triunvirato. Aí Júlio César acaba com a monarquia, não, a monarquia foi bem antes, né? Acaba com a república, estabelece o Império 27 a.C. Então Júlio César não, César Augusto diz, eu sou Deus, eu sou divino, eu sou Augusto. Então forma um império. O Senado não tinha mais força nenhuma, ele viu o que tinha acontecido com
com Júlio César, seu padrasto. Então ele, minou a fé do Senado e disse: eu sou César, eu sou Deus, Augusto. Então aí fundou o império. Tibério César, Jesus nasce durante o reinado de César Augusto. Gente, Jesus nasce. O Messias prometido na profecia nasce durante essa potência mundial, Roma, no período, na época de César Augusto. No reinado de Tibério César, também adotivo lá de Augusto, é onde Jesus ele é morto, no ano 33 da nossa era cristã. O Messias veio, no ano 29 apareceu, foi batizado, no 14º ano, no 15º ano do reinado de Tibério César, entendeu? Conforme exatamente a profecia de Daniel. Aí é curioso, cadê o rapaz que disse, não, quem não garante que as profecias não foram escritas antes? Curioso, tá? Daniel vai mostrar o ano exato do aparecimento do Messias, de quando o Messias iria se batizar. O ano seria 29, depois de 483 anos, contando a partir de 455 a.C., chegando ao ano 29. Exatamente. Agora, como é que você diz que Daniel foi escrito depois? Se Daniel, aí sim, até os estudiosos desgarante. Daniel já estava escrito nessa época. Então, antes da potência romana surgir, antes do Messias surgir, Daniel estava pronto. E lá estava a profecia de que o Messias viria. Eles atribuem a escrita de Daniel, isso não tem cabimento dentro do análise bíblica, por volta do 2º século. Só que o Messias aparece no 1º século, depois de Cristo, o ano 29. Como é que você explica isso então? Vai dizer que a profecia foi escrita depois? Então vocês têm que colocar o livro de Daniel para depois do aparecimento do Messias. Só que detalhe, ainda a Bíblia fala da fragmentação de Roma. Ainda faltava esse detalhe. Roma começaria a se fragmentar como uma potência. Roma morreu de morte natural, gente. Roma começa a se fragmentar pelas invasões dos bárbaros, que eles chamam de bárbaros, né? Tribos germânicas. Olá, Margarete, tudo bem? Então, as tribos germânicas começam a invadir Roma. Os alamandos, os saxônicos, os goldos, que vai virar visigodos, ostrogodos, são povos germânicos, tá, gente? Que vêm lá da Escandinávia, esses países aí, e que vão adentrar no Império Romano e vão ali, alguns vão receber como povos confederados, né, pelo imperador, mas Roma começa, primeiro e segundo século, já começa a se fragmentar. Há divisões, a tetrarquia, por exemplo, na época um pouco antes de Constantino, Roma começa a se fragmentar. Há 4 imperadores em Roma, para você ter uma ideia, nesse período, um pouco antes de Constantino, 4 imperadores em Roma. Então Roma começou a fragmentar-se. Vários povos germânicos começaram a adentrar. E eles começaram a formar reinos dentro do Império Romano. Essa fragmentação toda. Entendeu? Aí o que é que vai vir? Os francos, o Império, os francos, que vai dar origem à França, por exemplo. Entendeu? Os alamanos, você tem que vai dar aí a Alemanha. Entenderam aí? Essas potências mundiais vão se fragmentar dentro do Império Romano. Esses 10 chifres que aparecem nesse animal aqui, o 4º animal, são os reinos, todos os reinos que se fragmentaram dentro do Império Romano, tá, gente? Não são apenas 10 reis. Por quê? Porque as tribos germânicas não são apenas 10 tribos. Você tem tribos de A a Z. Se você pesquisar aí, você vai ver tribos germânicas. Você tem tribo de A a Z. Desde os alamanos aos Zumos, acho que é Zumos, a última tribo, que tem poucas informações. E muitas delas vão se fragmentar, isso, Robson. São povos germânicos, vão se fragmentar e vão se formar povos em todo o Império Romano. Se fragmenta. E aqui no Ocidente,
três potências mundiais estavam em destaque. Eles eram muito importantes, essas potências mundiais. Popularmente, financeiramente, eles eram importantes. Militarmente, eram importantes esses três reinos formados por esses povos germânicos. Quem eram eles? A França, os Países Baixos, né, a Holanda e a Espanha. Esses aí eram o que estavam lutando pela hegemonia europeia, tá, gente? Só que lá em cima, uma ilha, os britânicos que haviam sido invadidos, que veio a ser Senhora dos Mares, isso, começou ali a se infiltrar aos poucos a Inglaterra, começou a se expandir a influência, começou a arrancar de posição todas essas potências mundiais. Os germânicos, os franceses, os espanhóis e os holandeses foram arrancados de sua posição. E quem veio assumir como potência mundial foram os britânicos, o maior império, militarmente, economicamente, que o mundo já viu. Não em termos de território. Acho que teve um que foi bem maior, né? Mas olha, a Senhora dos Sete Mares era a Grã-Bretanha. Dizia-se que no Império Britânico o sol nunca se punha. Porque todo parte tinha uma colônia, uma província inglesa. Na África, na Europa, toda parte. Certo, Lilia? Ok. Então, olha só. E depois, gente, aí teve a potência, os britânicos saíram de lá, né, e formaram então as 13 colônias aqui na América do Norte, que vão se tornar os Estados Unidos da América. Declara a independência em 1776, 7, é isso, mais ou menos. Não vou lembrar, não. Então, gente, tá aí, ó. Está formado o cenário para as profecias acontecerem. A independência da Inglaterra, dos Estados Unidos, não é 76? 1776? Não lembro, não vou lembrar. Então, olha, gente. Tá aí o cenário para a última parte da profecia. Em 1914, acaba os tempos dos gentios. Jesus se torna rei nos céus. Acontece o rompimento da Primeira Guerra Mundial, 1914. Nessa ocasião, quem estava sozinha era a Grã-Bretanha. Sozinha na guerra. Os Estados Unidos não têm entrado ainda. A Grã-Bretanha vai aparecer agora no livro de Apocalipse, capítulo 13. Agora note que interessante, como esses animais aqui, olha, tá vendo esses animais? O leão, o urso, o leopardo e o animal aqui com 10 chifres, todos eles, na visão de João, agora vão se tornar apenas um animal. Quer ver? Veja só que interessante. Apocalipse capítulo 13, o versículo 1 e 2. Ele ficou parado na areia do mar. Então viu uma fera, uma besta, como esteja na sua Bíblia, subir do mar, com 10 chifres e 7 cabeças. E nos seus chifres havia 10 diademas, mas nas suas cabeças havia nomes blasfemos. A fera que eu vi era semelhante a um leopardo, mas os seus pés eram como os de um urso, e a sua boca era como a boca de um leão. Do dragão a fera recebeu o seu poder, seu trono e grande autoridade. Gente, olha lá. No sonho de Daniel, de onde é que Daniel viu os animais saindo mesmo? Do mar. E onde é que João vê essa fera sair? Do mar. Curioso, né? Interessante. Quantos chifres tem essa fera?
10. Ó, alguma fera vista por Daniel tinha 10 chifres? Sim, a última. E aqui essa fera tem 10 chifres também. Aí disse que essa fera aqui, ela parece um leopardo. Opa, Daniel viu algum leopardo? Viu. Ó, o terceiro animal aqui, que representava a Grécia. Ele vê a fera agora e ela parece um leopardo. Continuando diz, e seus pés é de urso? Opa, peraí. Daniel viu algum animal que parecia um urso? Oh, viu, que representava aqui a Medopécia, o segundo animal. E disse que a sua boca é a boca de leão. Opa, Daniel viu algum animal parecido com leão? Viu, a Babilônia. Então, Daniel, olha, enquanto Daniel vê o sonho aqui, nesse sentido aqui, vamos dizer horário, João vê em sentido anti-horário. Ele vê a fera com 10 chifres, parecendo um leopardo, com pernas de urso, pata de urso e boca de leão. É mera coincidência, gente? É mera coincidência? João vê todos os animais que Daniel vê separadamente em um único só animal? Que mera, né? Um único só animal? É coincidência? Não. Por quê? Porque João agora está vendo aqui essa fera representando os impérios mundiais, todos os reinos da Terra, todos os governos. Ele não está vendo governos individuais, ele está vendo todos os governos, com as suas principais potências mundiais. O Egito, a Síria, Babilônia, os Medos e os Persas, Grécia, Roma e aqui a Grã-Bretanha. 7. Por isso que a fera tem 7 cabeças. Porque esses 7 impérios mundiais foram 7 impérios que tiveram impacto direto sobre o povo de Deus. O Egito, a Síria, Babilônia, Medopécia, como uma potência só, né? A Grécia, Roma e aqui agora a Grã-Bretanha. Lá na rua as crianças estão gritando bastante, tá? Vocês estão ouvindo aí, né? Só que aí, gente, olha que interessante. Essa fera sai da onde? Do mar. Só que no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 11, você vai ver uma fera saindo da terra, com 2 chifres, mostrando que é uma potência dupla. Entendeu? Uma potência dupla. Olha que interessante. Gente, olha que curioso. Diz que essa fera aqui faria fogo cair do céu à vista da humanidade. Sabe como foi isso que aconteceu? Vamos lá para a história. Em 1914, houve a Primeira Guerra Mundial. A Grã-Bretanha estava na guerra. Gente, a Grã-Bretanha quase perde a guerra. Quase. Os alemães foram para cima com tudo. Eles quase perderam a guerra. Só que algo curioso aconteceu em 1917. A Rússia sai da guerra. Tem até um filme, 1917, vai falar sobre isso. Um filme, né? Acho que é esse o tema. De uma armadilha que eles caíram lá e quase a Grã-Bretanha pela guerra. Eles receberam um golpe de espada. Aqui a 7ª cabeça recebe um golpe de espada. Churchill, exatamente. Só que em 1917 a Rússia sai da guerra e os Estados Unidos entram na guerra. Entenderam? Mas aí Churchill não foi na segunda, né? Não? Peraí, vem. Deixa eu situar aqui agora na cabeça. Não vou lembrar. Olha só que interessante. Os Estados Unidos entrou na guerra. Entenderam? 1917. Agora, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha formam a única potência. Mas elas não saem do mar. Por quê? Porque elas não vêm sendo construídas aos poucos. Elas já existiam como potência. Mas agora elas estão alinhadas, unidas, fortalecidas numa aliança, formando essa fera que sai da terra, um elemento instável dentro desse sistema que nós vivemos. Então essa aqui representa a potência mundial
anglo-americana, gente, formado pelos Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Entenderam? Essa é a 7ª cabeça da fera. E última, não tem nenhuma potência a mais a surgir aqui na fera. A fera que aparece agora, depois disso, é a imagem da fera, tá? E olha que curioso. Aqui diz que essa potência mundial, ela faria fogo cair do céu. Gente, o que foi que os Estados Unidos, junto com a Grã-Bretanha, fizeram em 1945 com o Japão? Eles fizeram aquilo, jogaram aquelas 2 bombas atômicas lá nas cidades, né? De Hiroshima e Nagasaki. As bombas Little Boy e Statman, né? Terrível, gente. Quem vê o documentário falando daquilo, terrível. Truman, o presidente, então, quando viu as fotos, comenta-se que ele teve dores de cabeça, ficou meio perturbado. Exatamente. Quando o presidente também que se envolveu na corrida armamentista com aquele... como é que é o nome dele? Mikhail Gorbachev, e o presidente lá, Ronald Reagan, eles, depois que viram um filme lá relacionado com a destruição das armas nucleares, ficaram perturbados com isso, porque significaria a extinção da vida na Terra se houvesse isso. Então olha que interessante. Analisando isso, gente, haveria uma potência mundial que iria... Uma potência não, a imagem da fera. Quem é a imagem dos governos da Terra hoje? É a ONU, a Organização das Nações Unidas. E ela vai aparecer no capítulo 17 como uma fera de 7 cabeças, semelhante a essa, só que ela não tem diademas e ela é vermelha, diferente daquela que parece um leopardo. E aqui ela é vermelha, ela tem cor aqui especificada, o que indica que ela é a imagem da fera viva e respirante, porque o versículo 14 menciona que a imagem da fera, versículo 15, ganharia fôlego, ganharia vida. Então no capítulo 17 de Apocalipse, essa fera que é a ONU, a Bíblia menciona que ela veio à existência, deixaria de existir, mas voltaria à vida. Isso de fato aconteceu. A Liga das Nações foi criada em 1919, voltou, deixou de existir com o rompimento da Segunda Guerra Mundial em 1939, mas depois ela voltou como Organização das Nações Unidas. Ela veio à existência, deixou de existir e voltou do abismo, do lugar de inatividade. E ela está aí como a Organização das Nações Unidas, ou a ONU. Esse é o cenário em que nós vivemos para o cumprimento final do restante das profecias. Em breve, esses governos, junto com as Nações Unidas, a ONU, irão fazer o que a Bíblia fala de paz e segurança. Se unirão e tentarão resolver os problemas mais importantes da humanidade. Proclamarão paz e segurança. Nesse período, a Bíblia diz que eles sofrerão a destruição repentina. E essa destruição começa quando a ONU recebe autorização dos governos e recebe poder dos governos para destruir a religião. Isso é o que Jesus falou de grande tribulação, em Mateus capítulo 24, versículo 21. Quando isso acontecer, os governos se voltarem contra a religião, aí, gente, dará início ao dia de Jeová. Nesse intervalo em que a religião for extinta, destruída pelos governos humanos, ficará um intervalo entre o ataque de Gog e de Magog contra o povo de Deus. Nessa ocasião, estoura o que é chamado de Guerra do Armagedon, onde Jesus, os ungidos e os anjos vão eliminar da terra todo o restante do sistema de Satanás. A religião falsa já terá sido destruída. O governo corrupto será eliminado da batalha do Armagedon e o comércio ilegal. Depois que isso acontecer, Jesus vai lançar Satanás do abismo por 1000 anos.
e a humanidade vai ter paz durante 1000 anos, dando início assim ao reinado milenar de Cristo. No final do milênio, a humanidade estará restaurada e será restabelecida ao seu estado original, que Jeová sempre intencionou para a humanidade. A terra será transformada num paraíso, os humanos serão levados à perfeição, Satanás e os rebeldes serão destruídos. Jesus entregará o seu reino a Jeová, e Deus será todas as coisas para com todos. Obrigado, gente. Cansei. Gente, foi resumido, tá? Foi resumido, mas espero que vocês tenham gostado aí, tá? Ah, Francisco, legal, legal. Gente, eu vou postar. Deu para atualizar a memória, né? Isso é bom, que isso refresca bem a memória. Eu vou postar lá no YouTube, tá, gente? Essa parte aí. Shirley, o paraíso será aqui? Sim, Shirley. O paraíso será aqui na Terra. A Terra será transformada num belo paraíso. Tá? Olha, os que irão para os céus, eles terão uma função importante lá nos céus, tá bom? Esses são detalhes para outra videoaula. Mas vocês podem acessar o site jw.org e você pode aprender mais sobre isso. Por exemplo, aonde será o paraíso? Quem vai reinar com Cristo nos céus? O que é o reino de Deus? Acesse o jw.org. Ah, Francisco. Ô Francisco, eu aprendi lá na sua live, isso tudinho, viu? Você tá ensinando lá e eu fiquei só ouvindo aqui, ó. Põe aí o site jw.org para quem desejar acessar, gente. Vocês podem acessar, tá? jw.org. Acessem lá. Tem muitas informações. Por exemplo, você quer saber o que significa o número 666? Tá lá. Entendeu? Isso, acesse aí o jw.org. Tá vendo? Isso aí, acesse o jw.org. Eu vou postar aqui para vocês procurarem lá no meu perfil, tá? No YouTube. Vocês vão colocar assim, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Não lembra como escrever, né? É tudo minúsculo assim, Você vai assim, o Shiriral não, Mica. Ó. É Bíblia, maiúsculo, tá? Deixa eu ver aqui. Acessar o canal. Bíblia, Bible, Bibliocef. Tudo colado. Então, mano, eu tentei, sabe, colocar um nome fácil, mas eu... Como é que eu faço para colocar um nome fácil? Estou tentando. Sugiram um nome que seja fácil. Eu vou ter que alterar então esse daqui. Eu gosto desse nome, sabe? Bíblia. Eu gosto do assunto Bíblia. Eu gosto, ser sincero, eu gosto. Eu vou tentar mudar, viu? Vou tentar mudar. Vou tentar criar um nome que seja legal para falar sobre questões bíblicas. E aí eu... Bíblia em Foco. Legal. Legal, bem pensado. Mas porque às vezes acontece de ter um canal já com esse, né? Profeta Bíblia. Profeta Bíblia. Aí vão dizer que sou profeta, o Robson.
no sentido mais conhecido da palavra, né? Aí, normalmente a pessoa não sabe o que é profeta. Boas novas, alguma coisa assim. Pronto, aí, eu gosto também desse nome, sabe? Ficou pra mim uma marca registrada. Eu sei que é difícil, mas ficou uma marca bem registrada. Os irmãos falam, é difícil encontrar teu canal, é difícil. Eu vou compartilhando às vezes no... Está escrito. Aí o Adventista vai aí. Ó, tá assim, Mica, ó. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Luz pra vida. Ó, gostei. Luz pra vida. O pessoal só me chama de Bíblia. Eu acho legal por causa disso. Ô, Bíblia, Bíblia. Quando eu tô no locais. Deixa eu ver aqui, ó. Bíblia. Você vai no YouTube lá, ó. Coloca assim. Bíblia. Bible. Biblos. Sefer. E não é que não aparece mesmo não, né? Tá no YouTube, é Bible Sefer. Deixa eu ver aqui, tá? É uma luta para pesquisar esse canal. Bíblia Cef canal. Ah, tá assim o Xiriral. Xiriral não, o Mica. É Bíblia, toda inicial com maiúsculo. Ah, colocar na BIOS é legal, legal. Verdadeiramente falando. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês, tá? Gente, copiem aí, tá? Ó, vou colocar aí. Comentar. É Bíblia. Bíblios. Ou no Bible. Bíblios. Sefer. Tenta colocar aí no YouTube, vê se vai. Bíblia inspirada. Eu vou pensar nessas sugestões que vocês deram todinho. Sef é livro em hebraico. De onde vem a palavra escribas? Achou não? Aí, do jeito que tá aí, copia e coloca. Não, você tá colocando copia aí e coloca lá. Aí, achou. Desse jeito aí, Xiriral, desse jeito que tá aí, ó. Copia e cola. Mais amanhã. Legal, gente, legal. Ó, o Wesley tá lá em live, tá? Se vocês desejarem lá assistir, o Wesley tá em live. Falando sobre inferno, acho que é sobre inferno. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês, tá bom? Fiquem com Jeová.
Uma excelente noite para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu. Boa noite.